Olá, meus queridos. Estão todos bem? Eu espero sempre que estejam bem, que estejam gozando de saúde, de alegria e estejam sempre tomando as precauções contra essa pandemia. Nós precisamos tomar dois tipos de precauções. A precaução em relação ao nosso corpo, com a Covid-19, que pode atingir o nosso corpo, e precauções para que a nossa alma não seja atingida também pela Covid-19. É sobre isso que nós vamos falar hoje e amanhã, né? Sobre Covid-19. Qual é a pior? A que atinge o corpo ou aquela que atinge a alma? Serão duas meditações, serão duas reflexões que temos que fazer. Hoje nós faremos com relação ao corpo e amanhã com relação à nossa alma. Então vamos ao texto básico, um texto muito belo que o Senhor Jesus disse, né, no momento que ele estava estimulando os seus apóstolos. Em Mateus capítulo 10, versículo 28, diz assim: Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Foi assim que Mateus escreveu. Em Lucas capítulo 10, no versículo, Lucas capítulo 12, versículos 4 e 5, nós encontramos Lucas dizendo assim: Digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois disso nada mais podem fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem o poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse deveis temer. O texto de Lucas mostra o mesmo que Mateus quer mostrar para nós: temor. Nós temos que temer a quem? A um vírus, ao Covid-19, que pode atingir o nosso corpo, pode tirar a nossa saúde, pode inclusive tirar a nossa vida física, ou ter medo deste Covid e, ao mesmo tempo, ao ter medo do Covid, relaxarmos com relação à nossa vida espiritual. O medo, o temor aqui, quer dizer no sentido de correr fora, correr para longe. Não temais, não corra, não busque segurança, não vá a refúgio, não coloque-se em fuga, numa fuga desenfreada, numa correria, sem ter um guia, sem saber para onde. Não faça como um cavalo assustado que corre de qualquer forma e assim ele se machuca. Nós temos que entender o que Deus tem para tudo isso. E no vídeo de hoje vamos falar sobre isso, né? Eu vou ler aqui um relato sobre a Covid, né? Fazendo um resumo sobre a Covid, como que funciona esse vírus, como é que ele trabalha dentro de nós. Espero que ninguém exija de mim uma linguagem técnica, né? Mas vou tentar colocar de uma linguagem bem mais simples. Dentro do nosso corpo, ele entra no nosso corpo através das partículas da saliva, né, da tosse, falando bem perto, do espirro. Ou seja, se nós não usarmos a máscara, se nós não estivermos distantes, corremos o risco desse vírus entrar no nosso corpo. E ao entrar no nosso corpo, ele vai diretamente atacar o nosso pulmão, os alvéolos, que são como se fossem saquinhos de ar em volta da pleura. E ali então ele vai infeccionar. Ali então ele vai penetrar e vai quebrar a barreira, este saquinho de ar vai quebrar a barreira e penetrar na célula. Ao penetrar na célula, ele vai destruir as partes boas da célula e vai começar a se multiplicar ali. Isso nós chamamos de infecção. Então, a infecção vai causar um alerta no nosso corpo, e este alerta faz com que os
organismos de defesa do nosso corpo se preparem para esta batalha contra o coronavírus, né? Então aí nós temos a febre, nós temos a dor de garganta, temos a tosse, as infecções, que é uma maneira do nosso corpo reagir para expulsar esse inimigo dentro de nós. Mas acontece que o Covid, infelizmente, está sendo muito mais forte. Ele penetra a célula, ele se multiplica ali, sai do pulmão e entra na corrente sanguínea, e aí onde nós temos mais dificuldades, mais debilidades, pressão alta, diabetes, problemas do coração, asma e outras enfermidades, ele vai exatamente explorar e derrubar mais ainda, aumentando estas enfermidades. E o nosso sistema imunológico, quando ele vai reagir, já é tarde demais. Mas temos notícias boas e notícias não tão boas assim, né? 80% da população, segundo a Organização Médica Mundial, né, a OMS, Organização da Saúde, que 80% da população simplesmente tem como se fosse algo muito simples. Porém, existem os agravantes. Existe uma grande parcela da população que morre por causa disso. Uma parcela que nós devemos respeito a eles e por respeito a eles temos que usar de precauções. Temos que nos distanciar. É uma maneira de nós amarmos a nós mesmos e ao nosso próximo como a nós mesmos. Então, além de ser falta de educação, é falta de amor não usar máscara. Ou usar máscara no pescoço, como se os vírus entrassem pelo pescoço. Não, é pelas narinas e pela boca. Por isso que a máscara deve estar aqui, fechando esta parte para que quando nós falamos, as nossas gotículas fiquem presas na máscara e quando alguém fala, as gotículas dele também fiquem presas na máscara. Lavar as mãos, enfim, todo mundo já está sabendo, né? Como deve agir. Mas por que essa enfermidade veio? Toda enfermidade é consequência do pecado. Sim, por causa do pecado original de Adão e Eva, todos nós herdamos um corpo suscetível a enfermidades. Por causa da desobediência de Adão e Eva, nós sofremos na pele as enfermidades. Não era para ser assim, mas a rebeldia de Adão e Eva causou a fragilidade do nosso corpo. Deuteronômio capítulo 20, versículos 58 a 62, Deuteronômio capítulo 20, 58 a 62, nós lemos assim: Se não tiverdes cuidado de guardar todas as palavras desta lei, escritas neste livro, para temeres este nome glorioso e terrível, o Senhor teu Deus, então o Senhor fará terríveis as tuas pragas e as pragas da tua descendência, grandes e duradouras pragas e enfermidades graves e duradouras. Fará voltar contra ti todas as moléstias do Egito que temeste, e se apegarão a ti. Também o Senhor fará vir sobre ti toda a enfermidade de toda a praga, que não está escrita no livro desta lei, até que sejas destruído. Ficareis poucos em número, os que éreis como as estrelas dos céus em multidão, porque não destes ouvidos à voz do Senhor, vosso Deus. É consequência do nosso pecado. Mas também é uma ação do diabo. Vemos lá no livro de Jó, capítulo de número 2, Jó, capítulo 2, versículos 6 e 7. Disse o Senhor a Satanás: Eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. O diabo também faz isso, mas só faz porque houve uma permissão de Deus.
A permissão de Deus aqui no livro de Jó não é como a permissão no livro de Deuteronômio. Deus tem um propósito ao permitir que Satanás colocasse esses tumores em Jó. E o propósito de Deus é para mostrar que quando ele permite que um servo fiel, reto, como Jó foi falado, Deus disse a Satanás: observaste meu servo Jó? Vejam lá, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Você prestou atenção? Claro, Deus, ele tem tudo de bom. Então pode tirar tudo de bom, ele vai continuar assim. Quando Deus permite que um filho seu seja suscetível ou receba uma ação do maligno através de uma enfermidade, é porque Deus vai sustentar esse filho. Nós conhecemos o restante da vida de Jó e vimos lá na frente que os amigos de Jó, Deus recusou as orações deles porque não fizeram o que era reto, mas atendeu às orações de Jó, porque Deus o manteve íntegro. Deus manteve Jó firme, mesmo sendo uma enfermidade enviada pelo maligno, Deus manteve Jó fiel. Vemos também que uma terceira ação da doença é por causa da nossa falta de controle. A nossa falta de controle não é atribuída a Deus, não é atribuída ao diabo, mas a nós mesmos, que não nos controlamos naquilo que deveríamos nos controlar. Oséias, capítulo 7, versículo 5. Oséias, capítulo 7, versículo 5. No dia da festa do nosso rei, os príncipes se tornaram doentes com o excitamento do vinho, e ele deu mãos aos escarnecedores. Quando nós abusamos daquilo que Deus nos deu, daquilo que Deus permitiu que o homem fizesse uso. Deus permitiu que Noé fizesse o vinho. Deus, no Salmo 104, diz que ele fez o vinho para alegrar o coração do homem. Porém, o excesso, a quantidade maior do que o nosso limite é prejudicial. Diz aqui, causa enfermidades. Nós não podemos ser escravos daquilo que podemos usar com cautela. Se o seu limite são 2 taças, tome uma só. Não vá tomar a segunda, porque você vai ter vontade de tomar a terceira, a quarta, e aí você faz o que diz o texto, né? Você vai ser um escarnecedor, você vai ter as suas doenças causadas por causa do excesso. A nossa cobiça nos leva ao pecado. A nossa cobiça nos leva ao mal. Pastor, você falou que Deus, então, ele colocou o mal, ele criou a enfermidade. E você lê um texto profundo que fala como que Deus pesa sobre esta humanidade, como que Deus castiga a humanidade e como ele dirige as enfermidades. Falou também que o diabo pode agir desde que Deus permita, ou seja, Deus novamente agindo. E falou que a nossa cobiça nos leva a consequências graves no nosso corpo, recebendo enfermidades nela. Sim, sim. Se ninguém tivesse comido morcego, talvez o coronavírus não estivesse por aí. Morcego não é para se comer. Se não tivessem comido as marmotas, a peste bubônica não estaria retornando. Marmota não é para se comer. Se ao invés de endeusarem os bois em determinado país desse mundo e estão morrendo de fome, comendo então escorpiões e cobras, entenderam? Quando o homem troca a adoração ao Criador no lugar da criatura, começa a adorar a criatura no lugar do Criador. Quando ele troca a prioridade das coisas e para que as coisas foram feitas. Quando ele começa a endeusar a criação e não o Criador. Voltando os olhos para a Bíblia, nós vemos que realmente o homem merece. O homem merece. E esta pandemia tem, digamos assim, 7 bilhões de razões. Porque para cada um de nós ela tem um motivo. Ela foi colocada no mundo para que cada um
vê-se o que precisa fazer. Eu não posso generalizar, e nem devo generalizar, porque para cada um de nós a pandemia tem um motivo. E cabe a cada um de nós descobrir dentro de nós que motivo é esse. Mas eu falei, e parece que Deus é um carrasco, né? Mas não. Deus também permite as enfermidades físicas para fazer coisas maravilhosas em nós. Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo de número 27. Quando Paulo, escrevendo aos irmãos em Filipos, fala sobre Epafrodito, né, que era o pastor deles, que estava enfermo, ele diz assim: com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Deus se compadece daquele que está enfermo mortalmente. Epafrodito estava prestes a morrer, a deixar essa vida, mas Deus se compadeceu dele. Deus mostra a enfermidade que vem num pequeno vírus que nós não conseguimos enxergar, mas mostra a grandiosidade da sua misericórdia, a grandiosidade do seu poder. Lucas capítulo 5, Evangelho escrito por Lucas capítulo 5, versículo de número 17. Quando Jesus cura um paralítico em Cafarnaum. Ora, aconteceu que, num daqueles dias, estava ele ensinando e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então uns homens trazendo em um leito um paralítico e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, subindo ao eirado e o desceram do leito por causa dos ladrilhos para o meio diante de Jesus. Vendo-lhe a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão só Deus? Jesus lhes, conhecendo os pensamentos, disse-lhes: que arrazoais em vossos corações? Qual é mais fácil dizer: estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Imediatamente se levantou diante deles e, tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Deus, para mostrar o seu poder imenso. Também, em terceiro lugar, nós vemos em Isaías, capítulo 38, profeta Isaías 38, versículo de número 17. Eis que foi para minha paz que tive eu grande amargura. Tu, porém, amaste a minha alma e a livraste da cova da corrupção, porque lançaste para trás de ti todos os meus pecados, para mostrar o tamanho do amor de Deus. Mas veja que ele diz aqui algo: eis que foi para minha paz que tive eu grande amargura. A amargura que Deus deu a este Ezequias foi para trazer paz, como consequência do amargo, foi uma paz interior. Deus demonstra o seu grande amor por nós, seu grande poder, sua grande misericórdia, sua grande graça. É pela graça que Deus cuida de cada um de nós. E os salvos, como nós salvos devemos encarar as enfermidades? O salmo mais clássico sobre isso é o Salmo 73. O Salmo 73, quando encontramos aquele belo versículo 26 que diz assim: ainda que a minha carne e meu coração desfalecem, ainda que a minha carne e meu coração desfalecem,
Deus é a fortaleza do meu coração. Os salvos como encaram as enfermidades físicas, encaram como elas vêm do Senhor. Elas têm o propósito de nos lembrar que somos frágeis demais, de nos lembrar que necessitamos de Deus. A amargura vem para nós, mas nós temos paz nesta amargura. Graças à enfermidade, nós buscamos mais a Deus em oração. Não é assim que se diz? Porque o calo dói é que mais ora? Nós acordamos de madrugada quando nós estamos bem de saúde ou quando a nossa saúde não está tão bem assim? E de uma forma errada, procuramos mais a igreja quando tudo está mal para nós do que quando tudo está bem. É uma forma errada. Eu tenho que buscar intensamente nas duas situações. Também nós salvos, devemos buscar a Deus em todo e qualquer momento, lamentar a nossa situação, lamentar a nossa fragilidade, lamentar os nossos problemas e nos resignar, entrar dentro de nós mesmos e buscarmos ali não o porquê Deus me deu aquilo, mas o para que eu estou enfermo. Qual é a finalidade da enfermidade na minha vida? E por fim nós vamos louvar a Deus. Nós vamos engrandecer a Deus. Covid-19, qual é a pior? Aquela no nosso corpo ou aquela na nossa alma? Qual delas nós temos que nos precaver mais? Nós vimos no vídeo de hoje que as enfermidades físicas são possíveis a todas as pessoas e estão presentes para todas as pessoas. Paulo ficou doente, não foi? Jó ficou doente, não foi? Jacó ficou doente, não foi? Epafrodito ficou doente, Eutico ficou doente e tantos outros. As enfermidades em nós servem para mostrar que a graça do Senhor é maior e nos basta. Todos nós teremos enfermidades. Grandes homens da história do cristianismo tiveram grandes e terríveis enfermidades. Além das personagens bíblicas, desses homens e mulheres que sofreram, temos também Spurgeon, o maior de todos os pregadores. Ele tinha depressão. Os seus oficiais da igreja muitas vezes tinham que buscá-lo na própria casa, arrancá-lo da cama para ir para o púlpito. A depressão dele era muito mais profunda do que as nossas, do que o nosso estresse. E morreu disso. João Calvino morreu de asma. Não conseguiu terminar o sermão da Páscoa. Seus presbíteros o pegaram no púlpito e o levaram para casa. E conta o seu biógrafo que Calvino passou a semana toda, de domingo a sábado, sofrendo de asma. Eu sei o que é isso, eu tenho. E no final dos seus dias, no final da sua vida, ele diz: dói muito, mas eu sei que são as tuas mãos que fazem isso. E aí ele morreu. Nós todos morreremos, ou de Covid, ou de gripe, ou de acidente, ou de velhice, porque este é o destino de todo homem, a morte física. A morte física. Vamos orar. Deus amado, reconhecemos que nas tuas mãos estão todos os detalhes desta terra. Estão nas tuas mãos também, Senhor amado, as enfermidades e a cura das enfermidades. Rogamos, ó Pai, que o Senhor abra os nossos olhos para que possamos, durante uma enfermidade, ou seja ela qual for, não desfalecermos, Senhor, na fé, mas nos apegarmos mais ainda a Ti. Que a vida destes homens e mulheres que no passado morreram enfermos, mas mantiveram a fé, não seja apenas heróis de páginas de livros, mas incentivo para as nossas vidas. Por Cristo Jesus. Amém.
Não desejo para ninguém enfermidade, não desejo para ninguém Covid-19, mas siga em frente, mesmo que ela venha, siga em frente com seu coração totalmente firme na palavra do Senhor.